Oi! O podcast Coisa de Artista tá começando. A gente tá no primeiro episódio de uma ideia que já tava pra sair do papel há muito tempo. Mas até então parecia só um papo de bêbado no bar. Até porque vinha à tona sob efeito de substâncias duvidosas. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Rafaela, mas aí você pode me chamar de Rafaela, Rofi, Ruru. Eu sou chamada disso tudo, porque é só quando a gente sai do nosso país que a gente descobre o quão difícil o nosso nome pode parecer para os outros. E é isso. Eu sou residente de um delicioso caos, que eu chamo de Egito. Já faz quase 3 anos que eu tô por essas terras e enlouquecendo junto com eles para igualar. Agora, se eu trabalho aqui, aí depende de quem perguntou. Eu duvido que as autoridades locais entendam português e, se entenderem, eu duvido mais ainda que ouviriam esse podcast. Então, tô trabalhando aqui sim. Eu decidi cruzar o mundo para trabalhar com o meu sonho aqui no Egito. Eu sou bailarina de dança do ventre e eu vim habitar os palcos, que é um sonho desde criança, meu. Mas, bom, parecia mais fácil nos sonhos do que na realidade. E é por isso que eu tô aqui. Resolvi compartilhar com os artistas do Brasil todo alguns detalhes da vida real aqui fora. E experiências no Brasil também. No nosso mercado como um todo. Entre bailarinos, bailarinas, artistas de todos os nichos. Nossa galera. E eu espero também conseguir trazer muito em breve alguns convidados pra cá. E o meu foco aqui vai ser trazer histórias reais de coisas que a gente vive na realidade por trás desse sonho que muita gente tem de viver de dança, de música, de arte. E eu quero trazer outras pessoas aqui para compartilhar histórias com vocês, porque apesar de eu amar um holofote, esse podcast não pode ser só sobre mim. Eu nem acho justo, visto que tem tanta gente passando perrengue nesse ramo. Então por que não expandir para histórias de muitas pessoas reais? E eu espero de coração conseguir atingir muita gente aqui, porque antes de eu embarcar nessa jornada, eu não tive muito acesso a informações e vivências reais de pessoas reais sobre o que estava acontecendo por aqui. Então, por isso essa ideia surgiu. E essa ideia tomou força quando eu assisti a série documental da Luísa Sonza na Netflix, que eu recomendo demais. A gente percebe, né, que muitas vezes a gente acha que tá sozinho, mas os maiores artistas, as pessoas que a gente mais admira no nosso Brasil, passam pela mesma coisa que a gente. Claro, em escalas totalmente diferentes, com alcances totalmente diferentes, mas passam pelos mesmos medos, inseguranças, cobranças. São tantas coisas e a gente pensa que tá sozinho, mas a gente nunca tá. E é normal passar por tudo isso, é normal querer jogar tudo pro ar e desistir, porque apertou demais e ficou muito difícil. Mas é só respirar um pouco e a gente lembra porque começou. Não se sentir sozinho é uma coisa fundamental, levando essa vida que a gente leva. Porque muitas vezes parece que a gente tá sozinho, sim. Mas não. Tem muita gente vivendo exatamente a mesma coisa que você. E tudo passa. Só um adendo, se a Luísa ouvir isso aqui, que eu não acho que vai, mas se ela ouvir isso aqui e perguntar sobre o nome do podcast, não tem nada a ver com ela, o que é uma mentira. Mas é uma mentira necessária, porque eu não tenho dinheiro para pagar direitos autorais para ela. Pode ser que às vezes esse podcast pareça uma sessão de terapia, mas eu chamaria de desabafo entre amigos. Eu acho que fica mais leve. E falando nisso, pode ser também que pareça que tem um viés um pouco comunista, o que é mentira também. É totalmente comunista. Mas bem-vindos ao meu caos e ao caos de muita gente igual a você. Eu achei que seria um ótimo assunto de primeiro episódio trazer aqui o que eu considero também o primeiro episódio da minha carreira internacional. Então esse aqui é o primeiro episódio sobre o primeiro episódio. E eu acho até que esse vai ser o nome do primeiro episódio. Esse episódio tem que começar um pouquinho antes dele acontecer. Previews.
Então eu vou começar a contar ali mais ou menos daquela época em que a gente começou a, como eu posso dizer, colecionar papel higiênico em casa, sem saber ao certo por quê. E se o vírus que a gente estava ouvindo falar chegaria ou não às nossas casas, devastando o Brasil. E chegou, espalhou pelo mundo todo. Bom, nessa época eu parei de trabalhar com dança, que até então era o meu trabalho exclusivo. Eu dava aulas, eu coreografava e eu trabalhava também em academia, porque eu cursava educação física. E, bom, todo mundo começou a ficar em casa, eu ia dar aula para quem? Fui um pouquinho pro online, mas não foi tão fácil assim. E nem todo mundo acompanhou. Então, foi um dos primeiros momentos em que eu tive um surto suficiente para eu finalmente, depois de muito sonhar, mas nunca fazer nada para esse sonho acontecer, até porque eu sou de uma cidade pequena e eu nem sabia por onde começar. Eu vasculhei o Instagram de uma dançarina de dança do ventre famosa, que eu acompanhava há algum tempo. Eu encontrei a agência para a qual ela trabalhava no Egito e entrei em contato. O Egito sempre foi meu sonho. E é claro que eu recebi um belo não. O Egito não estava muito distante da realidade do Brasil naquele momento em relação à pandemia. E segui a minha vida no lockdown, na minha casa, no Brasil. E apesar dessa pessoa com quem eu falei ter me pedido todo o meu material de trabalho e dito que, quem sabe no futuro, quando as coisas começassem a normalizar, eu pudesse ser chamada para trabalhar com eles, eu duvidei profundamente que em algum momento essa mensagem ia chegar no meu celular. Bom, as coisas começaram a reabrir, os restaurantes voltaram a funcionar e eu fui trabalhar numa pizzaria, totalmente fora de tudo que eu já tinha feito. Foi o meu primeiro trabalho com carteira assinada, na verdade, porque até então eu só era uma estagiária de academia e professora de algumas aulas esporádicas. Autônoma. Então, lá estava eu, surtando com a ideia de ter que fazer todo dia a mesma coisa e muitas vezes ter que ficar olhando pro nada, porque fazia parte do meu trabalho. Eu era recepcionista e nem sempre tinha tanta gente assim. Então eu já estava à beira de surtar, pedindo a Deus que me aparecesse uma oportunidade de sair dali. E eu peguei o meu celular quando eu terminei o trabalho um belo dia e lá estava uma mensagem de uma proposta para vir trabalhar aqui no Egito. Pois é, o momento em que eu mais sonhei na minha vida foi o mais assustador da minha vida. E vale lembrar que essa proposta incluía o fato de que eles precisavam de mim em 2 semanas. Eu tinha 2 semanas para largar tudo e me mudar simplesmente do Brasil pro Egito. Bem tranquilo. E é com essa introdução que a gente chega onde eu realmente queria chegar. Nesse primeiro episódio sobre o primeiro episódio. O que eu teria feito diferente nesse primeiro contrato? Bom, assim que eu recebi a proposta, eu fiz uma das coisas que eu sempre achei e eu continuo achando cada vez mais a mais importante antes de se firmar esse contrato, que é simplesmente encontrar as pessoas que já estão trabalhando com essa empresa ou as pessoas que vivem nesse lugar e tentar entender mais sobre o lugar, sobre a empresa, sobre as condições de trabalho, bom, sobre tudo. E foi isso que eu fiz. Isso eu não teria feito diferente. Conversei com bastante gente, tive opiniões positivas, negativas. Algumas pessoas me assustaram muito, algumas pessoas me deixaram extremamente deslumbrada. E a primeira coisa que eu vou aconselhar é não falar só com uma pessoa, porque isso acontece. Você vê extremos e você vê meio termo. A gente vê de tudo, cada pessoa tem uma experiência diferente com seu trabalho e com sua vida. Às vezes depende muito da expectativa que você tinha, do quanto você quer estar ali, de quais foram as suas reações aos primeiros problemas que você enfrentou, do tamanho da sua rede de apoio, enfim. Tem muitos motivos para as pessoas terem experiências diferentes, porque as pessoas são diferentes. E antes dessa experiência, ela teve várias experiências únicas e super pessoais na vida dela.
então a gente não pode esperar que seja tudo igual. Meu conselho é: escute todo mundo que você encontrar pelo caminho e encontre um meio termo para isso. Mas saiba que vai depender muito de você também. E quando eu digo que depende de você, eu não estou dizendo que depende do seu esforço. Isso não é uma mensagem de coach. Eu digo que depende de como você vai enxergar as coisas, do quão respeitada ou desrespeitada você vai se sentir frente a certas situações, o que é uma coisa que vai vir da sua bagagem pessoal de sentimentos, emoções e experiências. Então, mesmo conversando com muita gente, existe uma grande incerteza. Mas, pelo menos, a gente tem que ter certeza de que a gente não está se colocando em nenhuma furada muito grande. O grande problema é, quando a gente está no Brasil, querendo ir para fora, a gente só quer ouvir: não, você não está sendo traficada. Ou não, ninguém vai te matar quando você chegar aqui. Ou não, você não está vindo para se prostituir. É só isso que a gente quer ouvir. São só essas certezas que a gente quer saber. Mas é muito importante que a gente preste muita atenção nos sinais de como são as condições de trabalho, de moradia, se o salário está alinhado com os outros salários do ramo naquele lugar, se há atrasos no pagamento ou não. Tudo isso a gente precisa considerar. E por todo esse tempo que eu tô aqui, eu vejo que não fui só eu. Ninguém considera. A gente espera palavras que confortem e digam: tá tudo bem, o trabalho é exatamente o que você quer fazer, dançar. Nada mais que isso. E nada que te põe em risco de vida. Mas e as outras condições? Antes de vir, eu ouvi muito que havia muitos atrasos de salário, por exemplo, né? E mesmo assim eu vim. Eu não me arrependo, mesmo assim, porque apesar de ter tomado muito tombo, eu aprendi muito com tudo que eu vivi. E hoje eu sei lidar com tudo de uma forma diferente. Mas talvez se eu tivesse ouvido, eu tivesse vindo pra cá já com uma mentalidade um pouquinho mais rígida em relação a tudo que eu flexibilizei, porque eu era nova na empresa. É o maior clichê, mas eu vou precisar repetir. Ajudar chefe para mostrar serviço só faz com que você tenha mais serviço. E geralmente pelo mesmo salário. Bom, já que a gente começou a falar de salário e ainda na ideia de conversar com outras pessoas que vivam essa experiência, eu quero ressaltar a importância de se falar sobre dinheiro. A gente é educado para não falar sobre dinheiro com as pessoas e não perguntar sobre o salário delas ou qualquer coisa assim, porque é ofensivo até, né? Falta de educação. Mas pra gente é extremamente importante falar sobre dinheiro, porque é uma realidade fora do nosso país, é uma realidade fora do que a gente está acostumada. E não adianta ter um mapinha na internet com o quanto você precisa para viver em tal lugar, ou o quanto geralmente pagam para artistas assim, porque tudo varia muito. Dentro do Egito existe uma diferença enorme para a capital, por exemplo, e aqui para a cidade onde eu moro, que é no litoral do Mar Vermelho. Os salários são completamente diferentes, o custo de vida também é completamente diferente. A gente precisa pesquisar, mas a gente precisa pesquisar diretamente com quem está no mercado. Porque mesmo que dê para viver com um salário X, se esse salário está abaixo do salário que os outros artistas geralmente recebem por lá, você não só vai estar saindo prejudicado porque você está fazendo menos dinheiro, como você vai prejudicar todos os outros, porque é assim que os salários começam a baixar. Então, não. No nosso caso, não é falta de educação falar sobre dinheiro, porque a gente não tem nenhuma lei para proteger a gente. E para dar um salário mínimo, por exemplo. A gente precisa conversar sobre dinheiro por toda a classe, para não desvalorizar o trabalho. E por você, para você não acabar sendo a única que recebe menos dentre as pessoas que trabalham com você ou no mesmo ramo que você, naquele mesmo lugar. Conversem, sem medo. Se a pessoa com quem você está conversando está realmente disposta a te ajudar, ela vai conversar com você. Porque, cá entre nós, ninguém quer que uma pessoa nova chegue aceitando menos do que a gente recebe. Porque isso só vai prejudicar a todas. Porque ninguém mais vai querer pagar o meu preço. Vão querer pagar só preços mais baixos. Pensem nisso.
Meu próximo ponto aqui é: observe seu contrato. Questione cláusulas. Primeira coisa, cláusulas sobre vistos têm que ser muito claras e específicas. Não aceite promessas de boca. Visto é coisa muito importante. Ninguém quer ser preso num país que não conhece. Então, é isso. Sempre prestem muita atenção em todas as cláusulas sobre visto. E um adendo a você que já está nessa vida, já está no lugar trabalhando e alguém entrou em contato contigo para saber mais sobre o trabalho, fala sobre visto. Se tiver algum detalhe que essa pessoa precisa saber, é bom. É bom ser claro sempre, porque nem sempre os empresários são. Às vezes tem cláusulas sobre multas absurdas nos contratos. Questiona essa cláusula. Multa de quebra de contrato, por exemplo. Eu já vi contratos em que o valor da multa era, 230% do valor do salário da pessoa. Gente, isso não faz nem sentido. Então, sempre preste atenção nisso. Questione. E, além de questionar, porque às vezes essa cláusula não vai ser retirada, pergunta para alguém que já está nesse contrato sobre isso, se realmente é uma multa que vai ser aplicada ou não. Porque, segredo aqui, a maioria das multas absurdas nem são aplicadas, porque eles não têm como te cobrar uma coisa dessas. Mas, não confie só na minha palavra aqui. Eu não conheço seu caso particular. Então, sempre conversa com quem conhece e está vivendo a mesma experiência que você está prestes a viver. Bom, se você está indo trabalhar em outro país, uma coisa é certa, não dá para ir a pé. Então, passagem aérea tem que estar inclusa. Eu acho que é o mínimo, né? Se alguém quer te levar para o país deles, que paguem a sua passagem aérea. Eu entendo que há alguns contratos que são um pouco mais curtos. E nesses contratos, às vezes, a empresa só oferece uma passagem ou de ida ou de volta, não as duas. Mas é importante que, se não há opção nenhuma de passagem no seu contrato, na sua negociação, é seu dever questionar sobre e tentar conseguir pelo menos uma. E se te oferecem uma, é o seu dever questionar sobre e tentar conseguir a segunda. A lei natural é muito simples. Empresário sempre tenta economizar o máximo de dinheiro possível e conta muito com o amor que o artista tem por aquilo que ele faz. Então, sempre que você achar que está faltando alguma coisa, provavelmente está. Pergunta, questiona, faz uma força, uma pressão para ver se rola. Geralmente você também tem direito à acomodação nesse tipo de contrato. Então, é importante questionar sobre se a casa vai ser só sua, se a casa vai ser sua com outras pessoas, se você vai dividir a casa com cômodos separados ou se você vai dividir cômodos. Como estou dizendo aqui, eu estou aqui pontuando coisas que eu mudaria, que eu deveria ter feito e não fiz. E é por isso, por não ter feito, que eu conto para vocês aqui que eu já dividi cama com pessoas desconhecidas. Perguntar sobre esse tipo de coisa é essencial, porque em algum momento você vai se deparar com uma condição de moradia muito complicada se você não negociar sobre isso. Pode ser que não, mas a chance é alta também. Fazendo um link, né, com outro ponto que eu tinha falado sobre revisar as cláusulas absurdas, você também tem que reparar se tem cláusulas a seu favor nesse contrato. Tem alguma cláusula que te dê algum direito caso seu salário atrase? Caso não, talvez seja interessante conversar sobre. Por exemplo, eu aceito um salário com atraso de 5 dias. Depois de 5 dias, eu paro de trabalhar e espero no conforto da minha casa que esse salário seja pago para que eu possa, enfim, continuar com dignidade. Isso é só uma ideia, tá, gente? Mas é algo a se pensar. Quando você receber o seu contrato e ler ele com calma, pense nesse tipo de coisa. Quantidade de shows. É importante ter estabelecido em contrato a quantidade de shows por dia que você pode fazer. E se eles serão só à noite, se eles poderão acontecer durante o dia também. Porque isso vai fazer toda a diferença no momento em que o seu show estiver sendo mais requisitado. Então tem que haver um limite e tem que ser estabelecido também em contrato qual é o valor do extra, caso você faça shows extras além daquela quantidade que você já está esperando fazer.
Bom conversar também sobre extras em datas especiais. Bom, isso é bom perguntar antes a quem já está por lá. E depois, quando estiver conversando com os representantes da empresa, é bom questionar, porque geralmente datas como Natal e Ano Novo, por exemplo, são bem mais caras. Até porque nesse tipo de evento vai ser esperado que você leve um show especial, que você precisa de trabalho para preparar e muitas vezes de materiais que você não tinha até então, de novos figurinos, de novidades que vão incluir gastos. Então, possivelmente será justo que você receba um extra por estas datas. Pesquise sobre, converse sobre com as pessoas que já estão por lá. Mais uma vez, essa é a chave de muita coisa. Bom, é isso. Essas são algumas das coisas que me marcaram sobre o meu primeiro contrato. Em breve compartilho aí um pouquinho do porquê essas coisas me marcaram. Atenção, envolve traumas e conteúdo sensível, com certeza. Se você chegou até aqui, muito obrigada! Eu espero conseguir fazer cada vez um podcast mais legal para você, com mais informação e com qualidade melhor no futuro, não muito distante, se Deus quiser. Não esquece de encaminhar esse episódio para as pessoas que você acha que se interessariam pelo que eu tô falando aqui. E fica também, uma observação para esse final de possíveis imprevistos que podem acontecer e que aconteceram durante esse podcast, imprevistos sonoros, que incluem o Dengo, o meu gato. E possivelmente algum egípcio falando bem alto aqui em volta. Pode acontecer também. Então me perdoem por qualquer som desagradável que você possa ter ouvido ou ouça daqui pra frente. Eu vou trabalhar para melhorar isso aqui, mas não, eu não gravo num estúdio, óbvio, então esse tipo de coisa pode acontecer, peço desculpas. Mesmo assim, espero ter agradado. Um beijo e muito obrigada para você que me ouviu e até a próxima!